é uma mensagem para você, amém? Então abra sua Bíblia comigo, eu vou ler dois textos. Vou ler Mateus capítulo 6 e depois nós vamos ler 2 Coríntios. Mateus capítulo 6. Vou ler o verso 22 e o verso 23. Ah, tem até que no telão já vai sair, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 22. Diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, ou todo o corpo será bom. Mas se os seus olhos, porém, forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grande são densas essas trevas. Presta atenção, o texto diz: os seus olhos podem definir se o corpo vai ser bom ou vai ser mal. Se o seu olho for bom, o seu corpo todo, tudo que te cerca, tudo em volta, a igreja que é o corpo, tudo vai ser bom. Mas se ele for mal, tudo também vai ser mal. Eu vou falar desse texto um pouquinho mais para frente. Agora, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Diz assim, a palavra de Deus. 11, 3. Paulo é quem está dizendo, a igreja de Corinto, uma igreja como nós. Eu acho que era uma igreja muito pior que nós, mas na verdade era uma igreja bem complicada. Essa aqui não é não, mas é um recado para a igreja, ainda hoje. Diz assim: eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidas as vossas mentes e que se apartem da simplicidade que há em Cristo. Repete comigo: simplicidade que há em Cristo. Amém? Veja qual é a preocupação de Paulo. Ele está dizendo: a serpente enganou Eva, afastou ela do simples. Eu tenho medo que ela continue a fazer isso com a igreja ainda hoje. Amém? Põe a mão sobre o seu coração e faça uma oração bem pessoal, dizendo: Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ouvir. Faça uma oração corajosa a Ele agora. Diga: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E eu quero ser corrigido. Quero que o Senhor corrija a minha postura, o meu caminho hoje. Se você tem coragem, diga isso a Ele. Eu quero ser alinhado com o Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito ministre a minha vida agora, falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu não sei se vocês poderiam ter escolhido um tema melhor para essa conferência. Eu não sei, de fato eu não sei. E claro assim, eu tenho muito apreço por isso, porque esse é um assunto que eu tenho ouvido Deus falar comigo já há muito tempo. Tenho sido tão ministrado pelo Senhor, já tenho pregado isso em alguns lugares, o tema da simplicidade. Eu já contei esse testemunho algumas vezes. Um dia, num devocional, Deus falou comigo: eu tenho um recado para você. E o recado de Deus para mim foi: eu quero que você simplifique. E aquele recado não era só para mim, só para a minha vida pessoal, mas que era um recado para a igreja, para a nossa igreja na época em Laranjeiras. Se eu não me engano, isso aconteceu em 2015 ou 2016. Então Deus falou comigo: eu quero que vocês simplifiquem. E até na época, Ele chegou a dizer quais eram os aspectos que Ele gostaria que a gente simplificasse. Simplificar os relacionamentos. Para de criar tanta expectativa, simplifica. Ama as pessoas como elas são. Simplifique suas emoções. Para de ficar criando tanta coisa. Simplifica, ama, perdoa. Está nervoso? Fala que está. Resolve, morde o dedo, né? Fala para sua mãe, mas não briga com as pessoas. Resolva, seja simples nas suas emoções. E por último, Deus falou também: simplifique as suas finanças. Muitos crentes estão enrolados, não conseguem ter uma vida boa com Deus porque financeiramente são tão enrolados. E a Bíblia fala sobre dois senhores, e quando a Bíblia fala de dois senhores, ela fala de um senhor ser o próprio dinheiro, o mamon, um espírito que está por trás disso.
Quando Deus falou isso comigo naquela época, eu resisti. Falei com o Senhor, eu acho estranho o Senhor falar de simplicidade com a gente. Aqui em Laranjeiras do Sul, nós já vivemos uma vida muito simples. Então, a palavra que Deus me deu para me convencer foi: o simples gera o extraordinário. Eu ouvi até o Denner repetir essa frase aqui, e nós temos falado isso muito. O simples é o caminho de Deus para o extraordinário. Ele tem usado, e por mais que as pessoas resistam, e por mais que as pessoas não queiram, e por mais que as pessoas gostem muito de pompa, de brilho, de luz, de nome, de título, Deus continua usando as coisas simples como meio para Ele gerar o extraordinário. A palavra de Deus fala em Mateus, quando Jesus vai pregar, Ele faz uma pregação. Mateus é o Sermão da Montanha, você conhece, quando Ele está descrevendo os bem-aventurados. Várias vezes, então, Jesus vai dizer: bem-aventurado é esse, bem-aventurado é aquele. E se a gente quisesse traduzir e usar uma outra versão da Bíblia, pelo menos 3 bem-aventuranças cabem aos simples. Bem-aventurados os simples, os humildes. Bem-aventurados os simples de espírito. Bem-aventurados os simples de coração. Por 3 vezes você vai ver Jesus dizendo: vai ser muito feliz, vai ter uma vida boa, vai viver bem aquele que é simples. E eu gosto especialmente dos simples de coração. Você pode usar a palavra puro de coração, mas eu gosto dessa, porque essa é uma versão que fica muito mais próxima dessa tradução do simples, quando ele diz: bem-aventurado é o simples de coração. Por quê? A Bíblia diz: porque esse vai ver Deus. Quantos querem ver Deus aqui? A Bíblia fala, irmãos, que a simplicidade no seu coração, a simplicidade no seu espírito, a simplicidade como estilo de vida é o caminho para se encontrar com Deus. O simples de espírito vai herdar o reino dos céus. O simples de alma, o simples de estilo de vida é aquele que vai herdar a terra. E o simples de coração é aquele que vai ver Deus. Ou seja, é tudo de bom ser simples. É muito bom. Os discípulos tinham uma ideia errada sobre se tornar discípulo de Jesus. Até porque na época havia mesmo todo um contexto. Os discípulos, você sabe, eram pessoas simples. Então, quando Jesus passa, o maior rabino de todos os tempos, eles já sabiam da fama de Jesus. Jesus não chama os discípulos logo de cara, ele já tem uma fama quando ele vai chamar os seus discípulos. Tanto que os discípulos não andaram 3 anos com Jesus, eles andam em média 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, porque Jesus já tinha um ministério, já tinha uma fama. Então eles estão em um lugar e Jesus passa e os chama para agora se tornarem também seus seguidores, seus talmidins, aqueles discípulos que andariam com o mestre. Quando Jesus passa, eu posso imaginar a cabeça daqueles discípulos. Um é pescador, o outro trabalha com cobrança de impostos. Você tem de todo tipo ali dentro dos discípulos de Jesus, mas na cabeça deles, a proposta de Jesus, porque era isso que acontecia com todo discípulo de algum rabino famoso, ele saía de um nível de pescador, de homem simples, e se colocaria agora num outro nível de executivo da época. Então na cabeça deles, quando Jesus passa e diz: venham ser meus talmidins, venham ser meus seguidores, na cabeça deles, eu imagino que de alguma maneira eles disseram: pronto, agora nós vamos andar com aquelas roupas ajeitadas, agora nós vamos andar com aquele carrão arrumado, pronto, agora nós vamos chegar nos lugares, já vai ter mesa para a gente, nós vamos ser aqueles que comem primeiro nos encontros com Deus. Não tem aquela turma que vai na frente? É um outro estilo de vida. Ele vai nos tirar de um estilo simples para nos colocar num estilo de sofisticação. E eles não entenderam que a proposta de Jesus inicial, talvez eles imaginaram que fosse isso, mas a proposta de Jesus nunca foi uma mudança de status. Não, era uma mudança de propósito, uma mudança de olhar, uma mudança de visão, mas não uma mudança de status. Porque Jesus fala assim: você é pescador e eu estou te chamando para uma mudança radical na sua vida. E Pedro fala: o que eu vou fazer? Ele diz: vai continuar pescando. Mas o meu status, como é que vai ser? Não, você não muda, você continua pescador. Eu quero um pescador, eu quero um simples pescador, de mão grossa, de bermudinha cortada. Eu quero um simples pescador. É assim que eu quero, porque os meus discípulos serão simples. Irmão, você já percebeu como nós somos bons em complicar? Tem uma mulher do seu lado? Dá uma olhada para ela, dá uma encarada nela.
Irmão, nós somos bons em complicar. Eu falo que eu sou bom, mas a Suelen é doutorada. Ela tem doutorado nisso aí. Mulher complica um pouquinho mais, na minha opinião, brincadeira. Mas nós somos bons em complicar. Você já percebeu, irmão? Parece que se não tiver complicado não está bom. Tem gente, irmão, que parece que ele odeia o simples. Parece que o simples nunca está bom. Não, vamos complicar as coisas. Meu Deus do céu, irmão, um dia eu tive que tratar de um casal que estava pensando em se divorciar. E aí o rapaz explicava, dizendo, não fui. Não sei, agora a gente não usa tanto mais mensagem de texto, mais, a gente usa mais WhatsApp agora, né? Mas na época, não sei se você se lembra, quando a gente usava bastante aquelas mensagens de texto, aí não tinha aquelas mensagens já pré-definidas? Já vou, estou em reunião, daqui a pouco te ligo. Então a esposa achou aquelas mensagens pré-definidas, e ela tinha certeza que ele estava mandando aquilo para uma amante e dizia, está aqui, pastor. Eu dizia, irmã, no meu também tem. E a irmã olhou para mim assim, tipo assim, o senhor também. Era tão simples, eu tive que pegar tanto celular e falar, todo mundo tem, então tá bom. Já tinha causado um maior transtorno. Você já percebeu como nós somos bons em complicar? Quem aqui já se arrependeu alguma vez de algo que falou? Quem aqui já se arrependeu alguma vez de algo que sentiu? Quem aqui nunca disse assim, por que eu falei isso? Quem aqui já se arrependeu? Eu faço isso direto. Por que eu fui aceitar? Por que eu fui dizer sim para isso? Por que agora estou enrolado? Nós somos bons em complicar, gente. E isso é um grande problema. Você sabia que 89% das suas preocupações nunca vão acontecer? 89% das coisas que você preocupa, que você tem medo, 89% delas nunca vão acontecer, mas a gente complica. A gente enche a cabeça. A gente fica procurando chifre em cabeça de cavalo, não é verdade? Faz uma tempestade em copo d'água, irmão. Cada pingo é uma tempestade, é uma chuva. Nós somos bons nisso. A nossa natureza é uma natureza inclinada à complicação. É importante você saber disso. É por isso que Satanás, tão astuto como ele é, ele procura a Eva. Por isso que eu digo que as mulheres são mais complicadas que nós. Ele vai e procura a Eva. E ele fala assim para Eva, ô Eva, o que foi que Deus te falou? Já viu conversa de mulher, uma com a outra? Elas gostam de interpretar o que a gente disse. Mas olhou para onde? Estava com a mão aonde? Foi onde? Que altura? A Suelen falou assim para mim um dia. Conta para mim. Eu falei, não, aconteceu isso assim. Ela falou assim, eu tenho uma raiva que você conta as coisas igual homem. Ainda bem. Eu gosto quando as mulheres contam, ela fala, a sensação, fiquei com a raiva, subiu aqui, quis matar, quis estrangular. Aí vai Satanás, a serpente, vai conversar com a mulher, claro. Estava de TPM, ele falou, é hoje. Ela deve estar igual a mim, possuída. E aí foi lá falar com Eva. E falou assim, o que foi que Deus te falou? E aí Eva conta, ele falou isso. E aí é interessante que a serpente diz assim, sabendo da inclinação humana, ele diz, não é bem assim. O que você me falou é simples demais, porque a ordem de Deus foi expressa e simples, não foi? A ordem de Deus é, vocês podem comer de tudo menos disso. É difícil entender isso, irmão? Mas a Eva não entendeu bem. É difícil, não, pode tudo, só esse aqui que não. Fala de novo, só esse aqui que não. Quer que desenha? Tá bom, aí vem a serpente. O que foi que ele disse? Ele disse que era assim, a gente não podia comer dos outros, desse aqui, os outros tudo podia. Aí a serpente lança a conversa, não é bem assim. A serpente começa a dizer para Eva que ela estava sendo simples demais na interpretação dela. Você não entendeu o que ele quis dizer. Por isso que a serpente para mim é feminino. Ela começa a interpretar o que Deus falou. Não foi bem assim. Você não entendeu por trás das palavras dele. Ele está com medinho que você fique igual a ele. Não, então você percebe uma ação da serpente em complicar as histórias, em complicar as coisas. Vamos tirar do simples, vamos arrancar de lá. Irmão, parece ou não parece com a gente de vez em quando? Mas Deus não falou que vai curar, então ele vai. Então Satanás lança uma seta, será que vai mesmo?
Será que você não está com pecado? Será que o seu pecado não está fazendo isso? E ele lança um monte de coisa na nossa cabeça, irmão, que é só para complicar, porque ele sabe que o simples gera o extraordinário. Uma vez houve uma reunião no inferno, eu já contei essa história em muitos lugares. Houve uma reunião no inferno, e o inferno todo estava ali decidido a destruir o povo de Deus. E como eles fariam? Um deu uma ideia: nós vamos destruir as igrejas. O outro deu outra ideia: nós vamos matar os pastores. E o outro deu outra ideia e falou: nós vamos destruir as Bíblias. E o último deu a melhor ideia, porque ele disse assim: não, nós deixamos as igrejas, nós deixamos os pastores e deixamos as Bíblias, mas nós arrumamos um monte de coisa na cabeça deles. E aí eles vão ter a igreja, vão ter os pastores, vão ter os líderes, vão ter as Bíblias, mas eles não vão ter tempo para usufruir disso tudo. Essa é uma história antiga. Quando o povo de Deus decide, eles dizem: nós queremos adorar o Senhor, nós queremos ir com Moisés, nós não queremos mais o Egito, nós não queremos mais essa vida. Quando eles decidem isso, Faraó diz o quê? É falta de trabalho. Arruma mais o que fazer para esse povo, arruma mais palha, atira a palha, eles vão ter que trabalhar o dobro do que eles vinham trabalhando. É uma estratégia do inimigo, arrumar um monte de coisa para a gente fazer, arrumar um monte de coisa na nossa cabeça, coisa para a gente pensar, para nos afastar do simples, distrações. Entenda isso, o diabo não precisa te fazer parar de correr hoje. Hoje você está correndo a carreira com o Senhor, aleluia. Ele não precisa te fazer parar de correr hoje. Sabe o que ele precisa fazer? Te encher de peso, de complicações, de culpa, de jugo, de embaraços, que é o que a Bíblia diz. E quando ele faz isso, então a sua vida passa a ser uma vida com data marcada para o fim da sua corrida com o Senhor. Ele não precisa te acabar com você agora. Ele não precisa te tirar de cena agora. É por isso que Paulo vai dizer: eu temo que a serpente, da mesma maneira que ela fez com Eva, da mesma maneira, ou seja, fazendo pergunta, lançando dúvidas, fazendo com que você venha pensar. Irmão, eu amo a reflexão, mas entenda, tem gente tentando entender coisas que não precisa. Eu amo a reflexão, mas Salomão mesmo disse: eu pensei demais, e tem coisa que é grande demais para o homem. Eu amo a reflexão, mas o diabo está tentando fazer a gente, irmão, perder tempo. Quer saber se Adão tinha umbigo ou não tinha? O que tem a ver isso aí, irmão? Ah, Adão tinha umbigo ou não tinha? Eu falo: acho que tinha, para mim tinha até piercing lá. Essa manhã ainda, irmãos, uma pessoa me ligou, insistiu, porque ela queria saber: pastor, mas e o pão da ceia? O pão da ceia não é da nossa igreja, nem da nossa cidade, graças a Deus. E o pão da ceia me dá o pão da ceia, porque estão fazendo pão com fermento. Eu acho que é errado, o fermento é o capeta, o fermento é... Eu falo: irmã, está chovendo, deixa eu dormir. Eu tenho coisa mais importante para fazer, eu vou assistir o Chaves, é mais importante para mim. E aí o diabo está tentando arrancar a gente da simplicidade de Cristo, das coisas simples de Cristo, irmão. Cristo era simples. O diabo está tentando, ele sabe qual é a nossa inclinação. Agora, irmãos, eu tenho falado isso. Por que que Satanás está tão interessado em tirar a gente do simples? Por que que ele está tão interessado? Você sabia que o site mais acessado no mundo é o Google? Quem aqui já acessou o Google? Todo mundo. Se você não sabe o que é Google, entra no Google, você vai descobrir. A gente faz isso o tempo todo. O site mais acessado do mundo é o Google. Sabe por quê? As pessoas querem o simples. Quando você abre o site do Google, o que tem? Só uma janelinha para você escrever o que você quer. É o site mais acessado do mundo porque é simples. Existe um movimento mundial, e eu fui chamado para fazer parte desse movimento, chamado Simple Church. Pedi para a Nina se era assim que falava. É assim que fala, Nina? Simple Church. As igrejas simples. É um movimento do mundo todo. Eu tive uma conversa há algum tempo com um pastor americano, e ele estava dizendo: nós entendemos que a igreja dos últimos tempos, a igreja que vai estar nessa terra quando Jesus voltar, será a igreja simples. As igrejas simples que pararam de complicar. As pessoas estão cansadas, irmão, o mundo está cansado de receita, de cartilha, de religiosidade. Nós queremos o simples, é Jesus, é a fé, Ele cura, Ele salva, é assim. E o diabo tem medo do simples porque é exatamente o mais eficiente.
As pedras simples estão derrubando gigantes enormes. É assim. Então é por isso que ele tenta complicar, mudar, porque ele sabe que o simples é eficiente. Quando nós falamos de célula, nós falamos, olha, a sua célula, ela tem que ser como uma flecha. E a flecha é interessante, irmão, porque ela tem só um objetivo: chegar no seu alvo, tocar o alvo. E se você começa a pendurar muita coisa numa flecha, ela começa a perder a sua capacidade de atingir o alvo. As células são simples, as pessoas são simples, a igreja é simples. É assim que deveria ser. Nós temos que cuidar para não fugir disso. Agora, o que é ser simples? Quem sabe responder? O que é ser simples? Existe uma grande confusão quanto a isso. O que é ser simples? Eu vou começar dizendo o que eu acho que não é ser simples. Primeiro, eu não acho que ser simples é ser raso. Tem muita gente confundindo simplicidade com superficialidade. Ai, fulano de tal é tão simples. Não, não é que ele é simples. Ele tem preguiça de ler. Ele tem preguiça de estudar. Isso aí não é simplicidade, não, é preguiça, que é pecado. Tem gente confundindo o simples com o raso. Presta atenção. Ser simples não é ser raso. Você pode ser muito profundo, como Jesus era, conhecendo todas as coisas e ainda assim ser simples. E não é desculpa, não é desculpa você ser raso e dizer, é porque eu sou simples. Não pode, você não pode usar isso. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus, alguns deles, eram indoutos, iletrados e ainda assim eram profundos, a ponto das pessoas dizerem, são eles mesmos? Com tanta autoridade assim, são eles, aqueles que não sabem ler, aqueles que não sabem escrever? Ser simples não é ser raso, na minha opinião. Ser simples não tem a ver com o seu modo de vestir. Olha como ele se veste simples, ele é simples. Ser simples não tem a ver com a sua linguagem apenas. Ah, é porque ele usa uma linguagem simples, é o jeito de falar. Ah, é porque ele tem uma condição social simples, então ele é simples. Ser simples não é isso só. Ah, eu acho que ele é simples porque ele é uma pessoa que é muito simpático, ele fala com todo mundo, é um cara simples, fala com todos. Agora na época de política eu ouço isso muito. Ah, aquele deputado, aquele candidato é um cara super simples, ele fala com todo mundo. Eu falo, não, ele é esperto, ele quer seu voto. É assim. Então para mim tem muita confusão sobre o que é ser simples e o que não é. Então eu acredito que isso não é ser simples. Mas o que é ser simples então? Primeira coisa que eu acho que é ser simples. Ser simples é ser resolvido. Eu creio, por quê? Porque eu creio. Mas por que você acha? Porque eu acho. Mas você vai para o céu? Eu vou. E se o céu não existir? Eu não acho que não exista. E por que você é assim? Porque eu sei, a Bíblia fala. Ser simples é ser resolvido. Você ouviu a história daquele menino conversando com a professora? Você acredita na Bíblia toda? Acredito. E você acredita que Jonas foi engolido por um grande peixe? Acredito. E como você vai saber se isso é verdade ou não? Aí ele falou, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para ele. Aí a professora falou, e se ele não estiver no céu? Daí a senhora pergunta. Ser simples é ser resolvido. Tem gente que está crente hoje, irmão, mas amanhã ele quer saber, igual João Batista, és tu mesmo ou devemos procurar outro? Tem gente que não é resolvida, eu não sei se é aqui, se é lá. Então para mim o simples é um cara resolvido. Está tudo bem, está tudo certo, nós estamos caminhando. Não está bom, estou triste, estou mal. Ele é resolvido. Outra coisa para mim que faz parte do simples. O simples, ele sempre transmite, na minha opinião, uma paz interior. A pessoa simples, porque ela é resolvida, parece que ela caminha sempre numa certa paz. A paz que excede o entendimento humano. Ele anda em paz. Você conversa com alguém que é simples, irmão, ele nunca vai te trazer uma questão tão séria, tão dificultosa da gente responder. Fala, não, eu estou vivendo assim, mas aqui está tudo bem. Eu vivo bem, mas é que fora estão acontecendo algumas situações. Para mim, uma pessoa simples é alguém que caminha em paz interior, apesar das suas crises. Outra coisa, o simples, para mim, alguém simples é alguém que sabe lidar com o diferente. Ele não tem problema de sentar com alguém que não pensa como ele. Ele não tem problema, como ele é resolvido, como ele está em paz. Uma pessoa em paz, já dizia Chorão, uma pessoa em paz não quer guerra com ninguém, né? Assim que ele falava. É ele que disse, não? Finado Chorão, né? Ele não quer guerra com ninguém. O cara que está em paz, ele senta com o diferente, ele conversa com o diferente e ele está tão em paz
ele é tão influente que ele converte essa pessoa. Ele consegue ministrar essa pessoa. Ele consegue exercer influência sobre ela. Para mim, uma pessoa simples é alguém que lida bem com o diferente, sem se estressar. Outra marca para mim de alguém que é simples, e essa é a principal marca dele, para mim o simples é alguém que tem uma boa noção de relevância, de importância. Ele vive simples, porque ele sabe o que deve ter a atenção dele e o que não deve ter a atenção dele. Ele tem uma ótima noção de relevância. Isso é importante e isso não é. Isso vale a pena eu parar, ouvir, conversar sobre isso. E isso não vale a pena, eu não vou perder meu tempo. Desculpa. Para mim, uma pessoa simples, ela tem essa capacidade. A vida de alguém que é simples tem muito mais a ver com o que ela deixa do que com o que ela acumula. Uma pessoa simples não é alguém que está sempre acumulando, na verdade ela está sempre deixando coisas para ficar com aquilo que de fato importa. Isso para mim define um pouco o que é ser simples. Agora, quando a gente está falando de ser simples, eu posso falar para você sobre a principal pessoa, a pessoa mais simples que houve, Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado, Jesus sim era simples. Ele foi tão simples que ele foi capaz de não só lidar com o diferente, mas morrer pelo diferente. Todos nós éramos diferentes dele. Todos nós com pecado e ele sem. Tão simples que escolheu discípulos totalmente diferentes dele. Tão simples, irmãos, o seu estilo de vida era simples. A Bíblia diz que ele não tinha uma casa. A Bíblia fala que quando ele vai dar um testemunho, um exemplo com a moeda, ele pega a moeda emprestada, ele usa o jumento emprestado, ele usa a casa emprestada para fazer a ceia, e até o túmulo era emprestado. E a cruz também não era dele, a gente sabe que era nossa. Tudo emprestado. Tão simples. Jesus era tão simples que quando os guardas vêm para prendê-lo, Judas fala assim, eu vou ter que dar um sinal para vocês. Ele diz, o sinal é o seguinte, eu vou dar um beijo. Irmãos, ele era um rabino. As pessoas discerniam rapidamente que era um rabino, porque usava outra roupa, era colocado num pedestal. Ele era tão simples, que Judas precisava beijá-lo para que as outras pessoas soubessem quem ele era, porque ele andava e se vestia e vivia como os seus discípulos. Ele não era diferente deles. Andava como um deles. Simples. A simplicidade de Jesus me constrange. Quando eu olho para a sua palavra, que simplicidade, que pessoa resolvida. Quando falam, olha, mas se o senhor for para lá, eles vão querer te matar. E aí, ele diz, tudo segue como está escrito. Ele diz, eu estou aqui para cumprir a palavra. Pensa que pessoa resolvida. Que paz é essa que fazia ele dormir no meio da tempestade? Dormir com a cabeça num travesseiro. Esse sim era simples. Eu fico constrangido. As palavras de Jesus eram palavras simples. Tão simples que a gente entende. Não é verdade? Se você quer ler algo simples da Bíblia, leia o Evangelho. Você quer ler algo simples da Bíblia? Para ler o Evangelho. Você vai ver como é simples, porque era como ele falava. Ele era simples. Tão simples a ponto dele pegar todo o Antigo Testamento e dizer, eu vou resumir aquilo que era complicado de entender em duas coisas. Eu vou resumir, porque o simples faz isso, ele resume, ele ajeita. E ele diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, com toda a sua força. E o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, resumiu o Antigo Testamento inteiro. Simples. Jesus era assim. Mas há uma marca em Jesus que para mim é a mais importante, que o tornava tão simples. A simplicidade de Jesus estava também porque o seu foco era muito claro. E aqui eu quero começar a entrar na mensagem que eu quis trazer para você nessa noite. Jesus tinha um foco tão claro, era tão focado, que a Bíblia diz que ele só fazia o que o Pai mandava. Ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Ou seja, de uma noção de prioridade, de importância, de relevância muito clara. Eu só faço o que o Pai me diz, eu só faço o que o Pai me fala, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Foco. A Bíblia fala, presta atenção, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria simples como a pomba. A Bíblia diz que é uma ordem, sejam simples como a pomba. Você vai ver na Bíblia várias passagens em que a pomba aparece. O pastor William citou uma aqui
sobre a pomba na arca de Noé. Citou duas, depois falou também a pomba da arca e a pomba do batismo de Jesus. Mas você vai ver outros momentos em que a pomba aparece na história bíblica. Inclusive, ela era também uma ave que fazia parte daqueles que poderiam ser sacrificados ao Senhor. Várias vezes a pomba vai aparecer na Bíblia. Mas há um motivo para isso. Por que o pombo? Existem várias razões. Porque o pombo é simples, porque o pombo é símbolo da pureza, várias razões. Eu poderia falar de várias delas aqui, inclusive essa da simplicidade, que é uma que Deus ministrou tanto no meu coração. Mas eu quero focar num ponto só da pomba para a gente poder orar. Quero orar com você. A pomba tem um olhar simples. Poucas vezes a gente ouve falar dos olhos da pomba, do olhar da pomba. Mas a verdade é que há uma ênfase bíblica sobre os olhos da pomba. A gente fala muito sobre os olhos da águia. A águia que vê de longe. A águia que vê em três, eu acho que é três que me falaram, ela vê em 3 ângulos diferentes. Vê tantos graus. Os olhos da águia, muito bom. Mas a Bíblia diz, sejam simples como a pomba. A pomba tem uma visão simples. Eu estava lendo sobre os olhos da pomba e a pomba só consegue olhar uma coisa de cada vez. Ou seja, ela tem um poder de concentração, de foco. O seu olhar, eu li, existe uma expressão que é binocular. Os 2 olhos vendo a mesma coisa. Ela só consegue ver uma coisa de cada vez. E aí então, eu entro então naquilo que Deus falou comigo tão profundamente. Quando Deus está falando para a gente ser simples como a pomba, Ele está dizendo, eu quero olhos assim. Eu quero foco, eu quero atenção. Eu quero que vocês olhem para mim como uma pomba olha para alguma coisa. A Bíblia fala assim, Mateus 6, o texto que nós lemos. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo vai ser bom. Agora, existe uma versão desse texto que eu amo, que diz assim, se os teus olhos forem singulares. Existe outra versão que vai dizer, se os teus olhos forem puros. Se seus olhos forem bons, mas eu quero usar essa versão hoje. Se os seus olhos forem singulares. Se você for capaz de olhar para uma coisa só. Só uma coisa, Maria, te falta. Só uma coisa você precisava. Só uma coisa. Se você for capaz de ter um olhar assim, então todo o corpo será bom. E aí eu quero trabalhar o corpo aqui com você em vários níveis. Se os seus olhos forem bons, toda a sua vida vai ser boa. Se os seus olhos forem singulares, todo o seu ministério será bom, poderoso, cheio de luz. Se essa igreja tiver olhos bons, toda a igreja então vai experimentar a luz, a revelação, a luz de Cristo. Irmãos, como? Quando a gente olha para a Bíblia, olhos singulares têm um poder grandioso demais. A Bíblia fala que Estevão foi capaz de resistir a pedradas e pedradas porque os seus olhos estavam fitos em Jesus. Olhos de pomba. A Bíblia fala que o rei Josafá, na sua simplicidade, na sua humildade, ele diz, nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa nós sabemos fazer, é olhar fixamente, porque nós somos pomba. Eu consigo olhar para o Senhor. Eu não sei o que fazer contra os inimigos, eu não sei o que fazer, mas eu não vou olhar para eles. Eu olho para o Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Não é interessante que quando você precisa correr a carreira cristã, a Bíblia diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, nos livrando do pecado, nos livrando de embaraço, nos livrando de complicações. E aí a Bíblia diz no verso 2, olhando firmemente para Jesus. O único jeito de correr a carreira é com o olho de pomba. Olhando firmemente para Jesus, Paulo vai dizer, olhando fixamente para as coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas e as que se veem são temporais. Assim fixamos os nossos olhos. Você está acompanhando? Olhos de pomba. Agora há algo mais sério aqui, há algo mais profundo aqui. Eu quero entrar nisso com você agora. Quando a Bíblia está falando dos olhos da pomba, irmãos, entendam, o Espírito Santo veio como pomba. O Espírito Santo, Deus escolheu algo para manifestar
para simbolizar o Espírito Santo, e foi uma pomba. Deus está dizendo, não só você eu quero que tenha olhos de pomba, como eu fiz o Espírito, como o Espírito também tem olhos de pomba. E é por isso, meu Deus do céu, e é por isso que Tiago 4 diz que ele tem ciúme de nós. A Bíblia diz, adúlteros, você não entendeu que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Você não entendeu? E aí o verso seguinte e é por isso que o Espírito Santo tem ciúme de vós. Você já viu duas pombinhas juntas? Elas só olham uma para a outra. Essa é a sua relação com o Espírito, como deveria ser. Elas só olham uma para a outra. E elas estão tão concentradas uma na outra, que se uma pula, a outra pula. Fica reparando. Se uma dá um pulinho, a outra também dá. Se uma mexe, a outra mexe. Elas estão concentradas uma na outra. Qualquer predador poderia destruir as duas. Elas estão fixas uma na outra. Elas olham uma para a outra. Elas não têm olhos para mais nada, a não ser uma para a outra. E o problema, quando Deus nos chama a ser simples, Ele está dizendo, você não entendeu. Eu estou te chamando para ser simples porque o meu Espírito, que é o que está agora no meio da igreja, o meu Espírito só tem olhos para você. E Ele está te olhando o tempo todo e você está flertando com o pecado. E você está olhando para aquela coisa que passou. Ô irmão, quem é casado aqui? Namorado. Irmão, eu não quero estar com a Sueli e toda vez que passa um rapaz, ela fica olhando. Você acha isso legal com a sua esposa, seu esposo? Eu não quero. Você tem que lembrar que a proposta bíblica é de casamento. O noivo e a noiva. A proposta é essa. Agora, quando a Bíblia diz que o Espírito é a pomba, ela está dizendo que ele só olha para você. Mas ele está te vendo o tempo todo assim, olhando para outras coisas, para tudo que Satanás aponta. E é por isso que ele sente ciúmes. Porque ele gostaria que os seus olhos fossem fixos nele, como os dele são fixos em você. Aí você entra em Cantares, de Salomão. Salomão apaixonado pela Sulamita. Cantares capítulo 2, verso 4. Ele diz assim, minha pomba, você está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto. Capítulo 5, verso 12, é ela que diz, seus olhos são como de pomba. Você repara? É por isso que o símbolo de um casal apaixonado são os pombinhos, você sabia? Você nunca disse isso, parecem dois pombinhos, porque só olham um para o outro. Minha pomba, é o que ele diz para ela. E agora é ela que diz para ele, os seus olhos são como olhos de pomba. Capítulo 6, verso 9, é ele quem está dizendo, porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a minha única. Ele está dizendo, eu só olho para você. Eu só tenho olhos para você. E aí vem o texto para mim que é o mais lindo e o que mais me deixa mexido. Capítulo 4, verso 9, ele diz para sua noiva, você arrancou o meu coração com um só dos seus olhares. O seu jeito de me olhar conseguiu arrebatar o meu coração, porque você só tem olhos para mim. Eu vim aqui hoje e eu dei toda essa volta, irmão, desculpa, mas eu dei toda essa volta na mensagem para te dizer só isso. O Senhor quer os seus olhos nele. Olhos de pomba. Nós estamos olhando para muito lugar. É o que disseram, irmão, nós estamos na época de rede social, tudo chama a nossa atenção. É aquilo que disseram, são as dificuldades, são as crises, as enfermidades, tudo chama a nossa atenção. Tudo, aquilo que aconteceu. Eu nem viria aqui hoje, quase não vim. Nosso filho Lucas começou a vomitar à madrugada e não parou, até a hora que eu saí não tinha parado ainda. Eu quase que eu não vim, Deus falava assim comigo, essa é uma palavra para essa igreja. Essa é uma palavra para essa igreja.
Irmãos, nós temos a condição, dentro da nossa simplicidade. Deus não está pedindo coisa difícil para você. Ele está dizendo simples como uma pomba. Você tem a condição de viver com os olhos fixos nele, olhando para o Espírito Santo, correspondendo com ele. O que o Senhor quer? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Eu tenho um trato com o Sueli na nossa casa. A gente só conversa olhando no olho. E outra coisa, sem celular, sem TV. Nós vamos sentar na mesa. Eu quero que você olhe para mim. Eu quero olhar para você. Eu quero olhar no seu olho. É assim que eu quero lidar com minha esposa. É assim que eu quero tratar com quem eu amo. E nós queremos que o Espírito Santo continue nos esperando enquanto nós olhamos para a pornografia. Enquanto eu olho para um monte de coisas. Preste atenção. Olhos de pomba. Olhos de pomba. Eu vim aqui te dar esse recado do Senhor hoje. O Senhor não está pedindo o seu dinheiro. O Senhor não está pedindo outras coisas de você. Ele está pedindo os seus olhos. Porque se o seu olho for bom, o ministério vai ser bom. A igreja vai ser relevante. As coisas vão acontecer na cidade. E nós vamos ver um evangelho sendo pregado com simplicidade, mas com objetividade. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu vim só dar esse recado para você. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você, por mim. Eu acredito que a gente precisa reagir a essa palavra hoje. O noivo está dizendo: você tirou o meu coração. Existe uma versão que diz: eu fico vencido quando teus olhos se põem em mim. Eu amo essa tradução. É o noivo dizendo: eu fico vencido quando seus olhos se põem em mim. Feche os seus olhos agora.